Olá. Segundo dados do Sebrae, cerca de 75% dos pequenos empresários brasileiros viram seu faturamento cair em torno de 88% desde que começou a crise do novo coronavírus. A situação, que já não era boa, ficou ainda pior. Na tentativa de ajudar esses empresários e também as médias empresas, o governo criou um programa emergencial. Eu começo agora uma sequência de 2 entrevistas sobre esse tema. Comigo, o deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas. Deputado, seja bem-vindo ao nosso debate. Deputado, eu começo já pedindo para o senhor fazer uma avaliação geral sobre esse programa que foi instituído pela medida provisória 944. Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é positiva. Eu acho que ela foi muito providencial neste momento em que há essa tribulação planetária, e aqui no Brasil não foi diferente. Aliás, não está sendo diferente. Nós ainda estamos no curso desta pandemia, sem saber efetivamente qual será o resultado final dela. O fato é que os pequenos sentem de forma mais rápida, de forma imediata, e, evidentemente, uma semana depois de estarem sido regulados muitos negócios no Brasil, regulado no sentido da regulamentação do não funcionamento ou da paralisação do consumo daqueles produtos ou serviços, especialmente da área de serviços, que é onde está a grande maioria das micro e pequenas empresas do Brasil. Essa medida provisória trouxe uma situação que ajuda consideravelmente durante esse período, especialmente a cobertura da folha de pagamento, que é sempre um encargo que chega todo final de mês e que o microempresário sentiu muito esse abalo. Segundo dados do Sebrae, a folha de pagamento das pequenas empresas chega a responder por 45% do custo dessas empresas. Deputado, indo direto assim, para as condições do empréstimo, né, até para orientar quem está nos assistindo e ainda não conhece os dados, esse programa emergencial ele prevê uma taxa de juros de 3,75% ao ano, ou seja, uma taxa a taxa Selic, né? O prazo de pagamento de 36 meses, com uma carência de 6 meses para o início do pagamento. Agora, ele cobre uma ajuda de custo para pagamento da folha por 2 meses. O senhor acha que essas condições são viáveis? Eu acho que, neste momento da edição, nós estamos aqui analisando uma coisa concreta. O concreto é a medida provisória 944. Ela previu exatamente 60 dias, que se presume o objeto das nossas orações, de que esta crise não perdure mais do que 60 dias, a partir do momento em que ela entrou em vigor por parte do governo federal, quando da sua publicação. Portanto, eu acho, quando eu digo que foi razoável, é exatamente porque nós estávamos no começo de abril, quando ela entrou em vigor, ela vai abril e maio, e, se Deus quiser, em junho, nós já teremos esse temporal passado, fazendo parte, sendo pretérito aqui no nosso país. E, a partir daí, haverá toda uma costura, esse mosaico todo vai se reorganizar para que a gente possa, efetivamente, voltar aos trilhos normalmente, e o período de carência, a mim me parece muito coerente para que 6 meses depois volte o microempresário a já ter seu negócio de volta, restabelecido, e aí sim ele passará a pagar esse empréstimo que foi feito neste momento pelo governo federal. Eu avaliei a medida provisória toda de uma forma muito positiva. Aliás, o governo andou bem rápido com relação a essa ação específica, acudir, neste momento de muita dificuldade, os microempresários. Para mim, ela foi muito positiva. Quisera que outras medidas, especialmente no campo da saúde, também tivessem tido a mesma velocidade. Agora, deputado, é bom lembrar, até nessa tentativa de esclarecer também, que nesse período de carência de 6 meses, existe a incidência desses juros, apesar de baixos, os juros vão incidir durante esse período de carência.
durante 6 meses. Olha só, num país, olha, Maristela, num país em que o grande entrave para o empreendedor é a burocracia, a enorme regra burocrática e a carga tributária, a ajuda que chegou, ela foi muito bem-vinda. Ela é uma coisa quase que, eu não posso dizer inédita, mas ela foi providencial neste momento. Portanto, nós temos um país absurdamente burocrático, um país que desincentiva o empreendedor, um país que prepara seus filhos para o funcionalismo público. Lamentavelmente, esta é a cultura do povo brasileiro. Então, esse desincentivo ao empreendedor, ao empreendedorismo que existe no Brasil é a realidade do que a gente vive. No momento em que uma crise dessa se instala e o governo acode com rapidez, eu acho muito positivo nesse sentido. Essa regra cultural é exatamente o que a gente precisa criar no nosso país e proteger mesmo aquilo que gera o emprego na rua, lá no bairro mais longínquo do nosso país, na comunidade mais carente, na pequena oficina, no pequeno negócio, no pequeno comércio, na pequena loja de serviços de finais de semana. Isso é que gera a ocupação e a grande riqueza do nosso país. Deputado, para encerrar a nossa conversa, a União está pretendendo entrar com 34 bilhões de reais e os bancos particulares entrariam com 6 bilhões, num total de 40 bilhões para serem empregados durante esses 2 meses, 20 bilhões por mês. Só avalia que esse volume de recursos é suficiente? Acho que nesse momento, sim. Neste momento, eu acho que sim. Olha só, nós tínhamos uma realidade no final de março, quando formataram a medida provisória. Nós estamos no meio do mês de abril e, portanto, a medida provisória já está em vigor desde do dia 3 de abril. Evidente que esse é um processo muito dinâmico, Marcelo. A gente está falando de um valor aqui que pode chegar no fim do mês, inclusive superavitário ou até deficitário. E isso tudo precisa se moldar com a rapidez que foi formatada e moldada esta boa medida provisória, esta boa medida do governo federal em acolher e acudir às pequenas empresas, às microempresas do nosso país. Ok, deputado, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Um grande abraço. Eu conversei com o deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, e sobre esse programa emergencial voltado para as pequenas e médias empresas brasileiras nessa crise do coronavírus. Não saia daí que eu volto já com uma nova entrevista sobre esse mesmo tema. A gente se vê. Ainda sobre a medida provisória que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos para Pequenas e Médias Empresas, eu converso agora com o líder da oposição, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação geral sobre esse programa instituído pela medida provisória 944. Estela, nós consideramos que o governo tem sido muito tímido no envio de medidas que efetivamente possam contribuir para que o Brasil conviva nesse momento de pandemia, de isolamento social, e, ao mesmo tempo, não faça com que as empresas sofram como estão sofrendo e, ao mesmo tempo, coloquem em risco os empregos de milhões de brasileiros. Nós apresentamos, enquanto PDT, enquanto liderança da oposição, nós apresentamos um programa emergencial de proteção ao emprego logo no início do isolamento social. E o governo lançou essa medida provisória 944, agora no dia 3 de abril, que leva praticamente o mesmo nome, apenas trocando proteção pelo suporte. Só que existem diferenças muito claras. Sim. Essa medida provisória do governo, ela prevê o empréstimo por 2 meses para empresas que faturam entre 360 mil e 10 milhões de reais. Nós colocamos, e aí engloba também, com uma medida provisória que o governo editou, que é a 936, que ela fala em uma espécie de subvenção econômica para até um determinado nível de salário. Então, nós englobamos esse porte de empresa entre a micro e pequena empresa e até o faturamento de 24 milhões de reais ano,
que seria 5 vezes o teto das pequenas empresas, e nós colocamos subvenções que efetivamente ajudem as empresas a poder preservar os empregos e não ficarem completamente endividadas para o período posterior à crise. Porque se você vai colocar uma linha de crédito para essas empresas, você pressupõe que depois da carência que será concedida, ela terá a condição de honrar. Mas nós sabemos que essas empresas vão passar 3, 4 meses sem faturar, sem produzir e, consequentemente, sem conseguir honrar seus compromissos. Por isso, nada mais que justo que a gente pudesse proporcionar às empresas uma subvenção para que ela mantivesse a sua folha de pagamentos em dia. Então, eu vou colocar aqui em linhas gerais quais são as condições dessa medida provisória, para o senhor me dizer em que momento, em que ponto que entraria a subvenção que o senhor propõe. Essa medida provisória fala de empréstimos para serem pagos em até 36 meses, com carência de 6 meses, para custear a folha de pagamento por 2 meses, a taxa de juros anual 3,75, que é a taxa Selic, e lembrando que durante esses 6 meses de carência existe sim incidência de juros, né? Juros capitalizados. Qual seria dessas características que o senhor acha que deveria ser modificada para caracterizar a subvenção que o senhor propõe? Bem, são medidas que aparentemente podem ser próximas umas da outra, mas elas têm compreensões diferentes da realidade. Nós acreditamos que até um teto de 3 salários mínimos, e isso escalonado, não estou dizendo para o governo dar como subvenção 3 salários mínimos por cada empregado. Não. O que eu estou colocando é garantir para cada empregado dessas empresas um salário mínimo e acima desse valor, que ela possa ser 50% ou 75% do salário, dependendo do porte da empresa. Acima de 3 salários mínimos, aí sim nós poderíamos proporcionar para empresas que faturam até 24 milhões de reais essa linha de crédito para facilitar a folha de pagamento. O problema é que a medida provisória ela só dá esse limite de 2 salários mínimos por trabalhador. Portanto, é completamente diferente do que propomos. Ela poderia, dentro também da nossa linha de raciocínio, ser muito útil para empresas que faturam acima de 24 milhões de reais ano. Nós não estamos concedendo nenhum tipo de subvenção para empresas desse porte, porque são empresas que geralmente já têm um bom lastro, já têm uma boa gordura que possa disponibilizar para superar esses 3 ou 4 meses de dificuldades. Então, se você dá uma linha de crédito para empresas que faturam acima de 24 milhões, você consegue suprir e não há necessidade de subvenção. Agora, abaixo de 24 milhões, é primordial que nós tenhamos essa subvenção. As empresas não vão ter tempo hábil de se credenciar a linhas de crédito. A burocracia é muito grande, essas empresas vão quebrar durante esse período da pandemia e nós precisamos de medidas emergenciais que façam elas superar esse período de pandemia. Por isso que nós estamos insistindo com outras medidas que possam eventualmente ser colocadas em prática de imediato e, consequentemente, dar esse fôlego que as empresas precisam para não gerar um grande número de desempregados no Brasil. Deputado, o senhor é autor de 5 emendas que foram apresentadas a essa medida provisória, né? Foram apresentadas mais de 200 emendas parlamentares, deputados e senadores. As suas emendas, elas modificam, sobretudo, que aspectos da medida provisória? Não, elas ampliam as empresas ou as atividades econômicas que podem usufruir dessa linha de crédito, né? Abrange também organizações da sociedade civil. Elas ampliam um pouco mais o prazo de pagamento, elas incluem, aí são textos congêneres no objeto da medida provisória, a questão de prestações para profissionais como taxistas e mototaxistas, que eles possam postergar as suas prestações, e também nós colocamos questões, como eu já disse, dependendo do porte da atividade, nós pudéssemos ampliar essa linha de crédito para outros dispositivos, né? Nós sabemos que são medidas que, eventualmente, podem ou não ser acatadas pelo relator. E, como o prazo é muito exíguo, nós colocamos, inclusive, dentro do bojo das emendas, projetos de lei que nós já demos entrada também. O que nós queremos é, rapidamente, colocarmos em prática as medidas que façam com que empresários, que façam com que profissionais liberais possam sair dessa crise, que não passem tantas dificuldades. Foi assim que fizemos com o programa de renda mínima. Aprovamos de forma extremamente célere e hoje ele já está em prática, apesar do governo ter demorado praticamente 10 dias para poder sancionar, para poder regulamentar e para poder iniciar a pagar.
a pandemia, como disse, está nos colocando num regime absolutamente necessário de isolamento social. Só que nós não podemos, claro, deixar o brasileiro sem a renda que ele precisa para sustentar a sua família. Por isso que essas medidas, renda mínima, por isso que as medidas de proteção aos estados e municípios, e por isso que essas medidas de proteção a empregos e empresas são indispensáveis serem votadas, aprovadas e, principalmente, implementadas da forma mais rápida possível. Deputado, rapidamente, que o nosso tempo já tá praticamente esgotado, uma coisa que chama atenção nessa medida provisória é que ele fala em 60 dias. Mas o que sugere o cenário é que os reflexos do coronavírus e o próprio período de isolamento devem ser superiores a esses 60 dias. Você acha que esse é um ponto também a ser ajustado, esse prazo de 60 dias? Sem dúvida, Maricela. Nós não podemos pensar em nenhuma medida com prazo inferior a 120 dias. Nós, quando colocamos qualquer medida com prazo de 90, já colocamos a previsibilidade de prorrogação desse prazo. Eu espero que tenhamos nada resolvido no mundo com menos de 120 dias. Então, se você coloca 3 de abril foi editada a medida provisória, ainda precisa ser regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, nós temos aí um prazo muito amplo que ela praticamente vai ser inócua da forma como está. Por isso que nós queremos aprovar na medida provisória 936 que essas subvenções possam efetivamente serem implementadas, que a Câmara vote, o Senado vote e que a gente possa ter, através da 936, rapidamente, essa proteção ao emprego às empresas. Nós estamos guardando uma expectativa muito grande para a medida provisória 936, que certamente entrará em vigor bem antes da 944, pela redução da burocracia que nós queremos que o relator venha a aprovar. A 936 vai ser muito mais efetiva do que a 944. Ok, deputado André Figueiredo, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Um grande abraço. Eu conversei com o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, líder da oposição, sobre a medida provisória 944, que trata da proteção de emprego de pequenas e médias empresas. Mas deu para perceber, pelo final da nossa conversa, que as medidas provisórias vêm sendo editadas com bastante frequência, têm sido analisadas num rito especial e que elas muitas vezes vão acabar se encontrando. Alguns ajustes vão ser feitos em outras medidas provisórias. Então, é importante que você acompanhe o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, pela TV Câmara e por todo o nosso noticiário. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.